para você aí de casa nessa quinta-feira, sua linda 5 de julho, tá almoçando? Então fique comigo até a 1 hora da tarde, tem muitas notícias para vocês. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Homem furta carro de luxo em estacionamento de bairro Nobre, em São Paulo. Ministério Público vai investigar venda de mini celulares pela internet. Milicianos são presos por envolvimento em obras irregulares. Imprudência é a principal causa de acidentes com caminhões nas estradas. Incêndio em comunidade deixa 4 pessoas mortas. E Polícia do Rio de Janeiro realiza a maior apreensão de granadas dos últimos 14 anos. O RF com você está apenas começando. Apenas começando, como eu já disse, tá almoçando, então fica comigo até 1 hora da tarde. Manda sua selfie, participa do programa do RF com você, pode mandar no WhatsApp 19971024854. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você todas as curiosidades sobre as bandeiras dos países que estão na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, viu? Inclusive, vou pedir para o especialista analisar a bandeira do nosso adversário amanhã. Um homem roubou um carro de luxo dentro de um estacionamento de um bairro nobre da capital paulista. E não teve dificuldade nenhuma para fazer isso, olha só. Marcelo blefou, apresentou documentos falsos, ameaçou os policiais. Mas nada disso deu certo. Em vez de empresário, ele na verdade é ladrão. Só na Justiça do Estado de São Paulo responde a 11 processos criminais. E foi preso mais uma vez, depois de roubar um carro de luxo neste estacionamento particular no Jardim Paulista, área nobre de São Paulo. Como? Com muita lábia. Esta imagem de uma câmera de segurança mostra ele entrando no estabelecimento. Em seguida, consegue convencer o manobrista de que é irmão do dono do carro e que precisa da chave. 2 minutos depois, ele já está na direção da partida e sai. O dono deu queixa de roubo e o carro foi localizado pela polícia ainda na região. Já preso, Marcelo disse que não se lembrava do número da própria identidade. Não portava documentos, nem dele, nem do carro. Aí a coisa só foi piorando. Depois que o verdadeiro dono chegou à delegacia junto com o funcionário do estabelecimento que o reconheceu, não teve mais jeito. Ele admitiu que se chamava Marcelo Tadeu Borrosini. A ficha dele é enorme. Marcelo, inclusive, estava foragido da justiça. Depois de desmascarado, ele ainda ameaçou os policiais, dizendo que fazia parte de uma facção perigosa do crime organizado. E olha, a venda de mini celulares agora será investigada pelo Ministério Público, que afirma que os sites que vendem os produtos têm sim responsabilidade sobre o crime. Pequenos e com um potencial imenso para uso a favor do crime. É muito mais perigoso que uma arma, porque através de um celular ele pode ser uma ordem ser cometida vários crimes. A maior parte dos anúncios de microcelulares na internet foi retirada dos sites de venda. Mas um dos portais ainda mantém 3 ofertas de aparelhos, mesmo depois da denúncia do comércio irregular deste tipo de telefone. São aparelhos que não têm certificação da Agência Nacional de Telecomunicações e que entram no país de forma clandestina, em geral por meio de contrabando. Mostramos ontem um encontro com um vendedor e ele mesmo revelou a destinação dada ao celular por parte da clientela que tem. Essa fita tá boa, mas eles desmontam, aí eles passam fita isolante, papel carbono e fazem. Então, uma cliente aí do interior que ela faz isso. Ela me mostrou uma vez na boa parte. Tem gente que manda. O esposo, o marido, né? Eles tentaram proibir de fabricar isso daí, de importar, né? Que é importado da China. Aí tentaram proibir por causa que tinha gente fazendo isso. Mas isso eu uso mais e o meu trabalho também. O microcelular é feito quase todo em plástico, o que permite passar sem alerta nos detectores de metal. Parte dos presídios paulistas já conta com o chamado scanner corporal para complementar as revistas em visitantes. O aparelho permite uma leitura por meio de ondas de radiofrequência, incluindo órgãos internos.
Com o reforço dessa ferramenta, foi possível flagrar o transporte de drogas, de eletrônicos e de minicelulares escondidos em órgãos genitais. Nesta apreensão, havia 2 aparelhos nas partes íntimas de uma mulher. O problema é que não são todos os presídios que contam com essa tecnologia. Ao menos 22 unidades prisionais, só no estado de São Paulo, não receberam esse equipamento e correm riscos de que o minicelular passe despercebido pelos agentes. É o que acontece nos centros de ressocialização, que acolhem presos provisórios considerados de baixa periculosidade. Como tem a lei, né, que a gente está recebendo denúncia dos servidores que lá no CR não estão sendo feita revista íntima. O peso e o tamanho também facilitam outras técnicas já conhecidas dos agentes para a entrada dos aparelhos em presídios. Tem uns caras que são chamados até de ninjas, que eles fazem o arremesso, a PEMAN é uma unidade semiaberto, alambrado. Eles arremessam para dentro da unidade prisional. A Associação Brasileira de Telecomunicações informou que está em andamento, desde o início do ano, um projeto experimental para identificar e bloquear aparelhos irregulares. Procuramos o Ministério Público de São Paulo para a entrega dos minicelulares, que foram comprados e usados exclusivamente para a produção das reportagens. O Ministério Público vai tomar a providência cabível, que é, primeiramente, registrar a entrega desse produto no Ministério Público e instaurar um procedimento investigatório criminal que será distribuído aqui no Fórum da Barra Funda. O promotor Cássio Concerino reforça a necessidade de outros meios para evitar a disseminação desses aparelhos, inclusive por parte dos sites de compra. Eu não posso, como intermediário, expor no meu site um produto ilegal, um produto irregular, um produto criminoso. Eu não posso, como intermediário, expor no meu site, por exemplo, substância entorpecente e transferir para quem compra a obrigação de denunciar as autoridades. Bom, e um grupo de 30 pessoas envolvido aí com a milícia no Rio de Janeiro foi preso após ficar constatado o envolvimento em obras irregulares. As obras clandestinas, sem licença ambiental, já estavam avançadas. Para ter acesso ao local, policiais usaram barcos e jet skis. Os 30 presos são suspeitos de fazer parte de uma milícia e agora devem responder por ocupação irregular e grilagem de terra. No local, a polícia ainda apreendeu máquinas e materiais usados nas obras. Um decreto municipal proibia novas construções na ilha. Desde janeiro do ano passado, moradores da Ilha da Gigoia, um refúgio na Barra da Tijuca, área nobre do Rio, reclamam do crescimento desordenado no local. A ilha sofre, o meio ambiente sofre, os moradores sofrem e a gente que tenta fazer tudo organizadamente, dentro da lei, acaba sendo desfavorecido em relação a esses. Então, acho que a gente tem que policiar mesmo, cada vez mais. Para chegar na ilha, só de balsa. Muitos moradores temem que o local possa ser ainda mais afetado. As construções começaram a ficar totalmente despreparadas. O pessoal está subindo prédio de 4, 5 andares, sem habite, sem nada. Ninguém tem a menor noção do que está fazendo ali. Na mesma operação contra crimes ambientais, também foram resgatados 20 pássaros silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiros. Lugar bonito e a gente pode viver em conjunto com a natureza sem degradar, né? Bom, e um levantamento aponta o que muitos motoristas já sabem. A imprudência é a principal causa dos acidentes de caminhões nas estradas. Seu Eduardo perdeu a perna esquerda. O acidente foi em setembro do ano passado, na BR-040 em Curvelo, região central do estado. O caminhão em que ele estava bateu na traseira de outro que transportava carvão. O motorista do veículo morreu na hora. Se eu não saísse de lado, eu ia entrar no fundo e ia esmagar no fundo do baú. Porque eu via chegando. Quando eu vi que não parava mesmo, eu tive que sair com uma solução para um lado ou para o outro. As estatísticas são da Polícia Rodoviária Federal. Em 2016, foram pouco mais de 4.800 acidentes. No ano seguinte, houve uma queda. Foram cerca de 4.250 batidas. Mas o número de mortos pulou de 132 para 171.
o de feridos graves de 292 para 306. Ainda que os acidentes tenham diminuído, o que a gente observa é que os excessos, principalmente o de velocidade e ultrapassagens em locais não permitidos, são as maiores causas desta mortandade que acontece em nossas rodovias. Por causa da perna amputada, seu Eduardo teve que se aposentar antes da hora por invalidez. Agora, com uma prótese, ele reaprende a andar e sente que nasceu novamente. É viver de novo, começar menino de novo. Ser menino e começar a caminhar de novo. Bom, agora os prejuízos gerados pela falência de uma cidade no Rio de Janeiro. A população sente o problema principalmente no setor da saúde. Há 2 meses, esta avó busca remédios para o neto na farmácia municipal de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, e recebe a mesma resposta. Não tem nenhuma explicação para a senhora. Mizarete conta que os medicamentos são fundamentais para tratar os distúrbios psiquiátricos do menino. Ele acaba me agredindo, eu apanho quase todo dia, entendeu? Há uma agressão dentro de casa, entendeu? É isso que acaba acarretando a falta de remédio. A cidade decretou o estado de calamidade financeira no ano passado e os reflexos se estendem ao hospital da prefeitura. No local, o lixo está à mostra, assim como as infiltrações. Os equipamentos estão abandonados. As cirurgias foram suspensas. Falta o básico. O paciente tem que ir para uma farmácia para comprar uma seringa, porque na unidade não tem seringa. A única UPA de Itaguaí está fechada desde novembro de 2016. Representantes do serviço público denunciam que a verba do Ministério da Saúde continua chegando. São R$250 mil por mês, dinheiro que não estaria sendo investido na unidade de pronto atendimento. Agora o recurso público que deveria servir à população está lá dentro trancado, apodrecendo, né, numa UPA que não serve para nada, que virou um grande elefante branco para a população. E para evitar mais polêmicas, o Ministério Público suspendeu uma festa que celebraria os 200 anos da cidade. A Justiça entendeu como inadequado gastar mais de R$6 milhões com cachês de artistas e outras despesas para o evento. Não tem verba para saúde, não tem para escola, merenda, mas tem dinheiro para fazer festa da Expo, né? Uma verdade, né? Bom, apesar dos apelos, poucas pessoas se preocupam com a imunização completa por meio da vacinação. A dose contra o sarampo, por exemplo, que preocupa o país inteiro a partir de um surto no Amazonas, é um dos medicamentos que registra a menor procura em São Paulo. É de graça, basta uma simples picada e, segundo os médicos, não há mais risco de pegar a doença. Mesmo assim, é baixa a procura pela vacina tríplice viral, que imuniza contra o sarampo. Marta é um exemplo de como a adesão ainda é pequena, apesar do quadro preocupante da doença no país. Ela nunca procurou a unidade básica de saúde que frequenta para tomar a vacina. Geralmente a gente previne mais as crianças, né? E a gente adulta acaba se esquecendo. No Amazonas, a falta de imunização se tornou um problema grave de saúde pública. O estado já confirmou 271 casos de sarampo. 2 crianças que apresentavam sintomas da doença morreram na semana passada. O menino de 7 meses e a menina de 9 meses não tinham sido vacinados. Eles moravam em áreas com índices elevados de casos suspeitos. São 1.840 ao todo em investigação. O Amazonas decretou estado de emergência por 6 meses. Para tentar conter a epidemia da doença, agora a campanha de vacinação vai ser estendida para os adultos. Em Manaus, quase 18% dos casos são de pessoas entre 20 e 29 anos. Agentes de saúde estão passando de casa em casa para vacinar a população. A gente chega nas casas e às vezes percebe que os adultos, as crianças já estão vacinadas, mas os adultos ainda tem muita gente que não tomou a vacina, que não tem cartão, e aí a gente faz a vacina, já fornece o cartão para ele naquele momento, e aí a gente mantém a nossa área em controle. Roraima é outro estado da região norte que enfrenta um surto de sarampo. Já tem 200 casos confirmados da doença e o número de notificações passa de 400. No Rio Grande do Sul são 7 casos confirmados e o Rio de Janeiro já tem um caso com resultado preliminar positivo e outros 4 casos sob investigação, o que mostra que a doença avança pelo Brasil. O sarampo era uma doença controlada no país até 2 anos atrás. Tanto é que o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde
o certificado de eliminação da circulação do vírus em 2016. O problema é que de lá para cá a cobertura vacinal caiu muito. Hoje, o índice de crianças vacinadas contra a doença no país está em 77%, quando o ideal é 95%, segundo o Ministério da Saúde. Abaixo desse percentual, qualquer pessoa sem a vacina fica vulnerável à doença porque o poder de circulação do vírus é maior e as consequências podem ser graves. Uma doença que complica com frequência com pneumonias, infecções, encefalites, doenças que podem muitas vezes levar ao óbito essas crianças. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que o sarampo já foi um dos responsáveis pelas taxas de mortalidade infantil no país. Mas o controle da doença levou a uma falsa percepção de que não é mais motivo de preocupação. As vacinas acabam sendo vítimas de si mesmas, ou seja, elas diminuem, elas reduzem tanto as doenças, fazem desaparecer doenças, então a percepção de risco diminui. As pessoas deixam de procurar a vacina, não acreditando ou não se importando com a gravidade que essas doenças podem acontecer. Tanto é que o Solival nunca se preocupou com isso. Alertado para o risco, ele recebeu a vacina ontem, logo depois de ser imunizado contra a gripe. Eu, por acaso, vim até o posto de saúde e recebi a informação, então tomei a vacina de sarampo. Mas exemplos assim são raros entre os adultos, faixa etária que costuma ter cobertura vacinal menor que a das crianças. Historicamente, a gente tem observado que o adulto acredita que a vacina é para criança, né? E hoje nós temos um calendário de vacinação, o Programa Nacional de Imunizações tem um calendário de vacinação que abrange desde a criança até a pessoa com 60 anos ou mais. Na faixa etária entre 12 meses e 29 anos, a vacina da tríplice viral, que imuniza contra sarampo, cachumba e rubéola, exige a aplicação de 2 doses. Na faixa etária entre 30 e 49 anos, 1 dose basta. É muito importante que o calendário vacinal seja completado. Uma vez iniciado o esquema, primeiras doses muitas vezes não são suficientes para desencadear uma proteção adequada. A mesma preocupação existe para outras doenças consideradas erradicadas, como a poliomielite. O Brasil não registra casos há 29 anos, mas o índice de vacinação atual no país é de 88%, abaixo dos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde. Se nós mantivermos baixas coberturas vacinais, existe o risco da reintrodução da poliomielite no país. Por isso, a necessidade de mantermos a nossa população vacinada, as crianças menores de 5 anos vacinadas contra a poliomielite. A gente não pode abaixar a guarda em relação a essa doença que já está sem circulação há quase 30 anos no país. E se tem à disposição na rede pública de saúde, por que não tomar, não é mesmo? Agora você vai conhecer o trabalho dos brigadistas em uma das regiões mais vulneráveis do país, o Polo Petroquímico de Santo André. É que a presença de balões nessa época do ano pode representar uma catástrofe. Aqui, qualquer figura que se movimenta no céu é um alerta e pode virar emergência. Por isso, os olhos dos brigadistas ficam na vigilância 24 horas por dia. E não é exagero. Nesta área, há 12 empresas petroquímicas. Elas usam substâncias altamente inflamáveis e explosivas. Um balão aqui poderia causar um acidente grave. Olha, nós trabalhamos numa planta petroquímica, né? A equipe está capacitada ao risco que ela oferece. Então, nós treinamos bastante a nossa equipe para atender não só balão, mas qualquer cenário que exista, né? Os funcionários dizem que nunca aconteceu um acidente com balões neste polo petroquímico, um dos maiores do Brasil. Ele fica em Santo André, no ABC Paulista. A equipe de combate tem 1.000 brigadistas, prontos para enfrentar um risco alto. Em média, nos primeiros 6 meses deste ano, a cada 3 dias, um balão foi apagado na região. Só em junho foram 29, praticamente um caso por dia. Essa conscientização das pessoas de não soltar balão é fundamental para a gente minimizar bastante esse risco que é tanto para a indústria como para toda a comunidade. Leandro é um dos brigadistas que se revezam nos plantões. Ele já apagou um balão perto das matas, no entorno do polo. O incêndio nessa área pode avançar para a indústria. É preciso agir rapidamente. Não importa o tamanho do balão, né? Sempre a adrenalina vai existir, né? Até o balão pequeno, e através das nossas experiências, né?
eu acho que ele gera mais risco do que o balão grande. Hoje eles estão fazendo uma simulação do trabalho de combate a balões. A ideia é que os brigadistas consigam apagar as chamas o mais alto possível. O jato d'água alcança até 40 metros de altura. Para isso, a cada 25 metros há um hidrante na área industrial do polo. Fora os mais de 300 canhões de jato d'água espalhados pelo setor de produção. É uma força-tarefa contra os balões. Os técnicos contam que a primeira barreira visual é feita nas extremidades do polo petroquímico. Se eles observam algo se aproximando, parte da equipe se prepara para fazer o cerco. O balão, depois que solto, você não sabe onde ele vai cair, independente do tamanho dele, pequeno, médio ou grande. Soltou, não tem a gente saber onde ele vai cair. Então é um risco que a gente não tem como mensurar dentro da empresa o local que ele vai estar caindo. Por isso que a gente tem que ficar atento. Em qualquer ambiente, balões são sempre uma ameaça de incêndio. Aqui um deles chega bem perto do avião antes de pousar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O avião teve que mudar a rota aqui em Guarulhos. Balão. Neste outro flagrante, o balão mal sobe e cai sobre o telhado de uma casa. Ele pega fogo. Este atingiu uma fábrica. Um grupo corre atrás, mas assim que a polícia se aproxima, as pessoas fogem. Soltar, fabricar, vender ou transportar balões é crime. Além de multa, a pena é de até 3 anos de detenção. Em 2 dias de monitoramento, nossas equipes flagraram mais de 15 balões na capital paulista. Um deles atinge a rede elétrica de uma casa. Eu acho que a comunidade nos ajuda bastante denunciando locais onde os balões são fabricados e quem é o grupo que solta balão, né? No estado de São Paulo, a Polícia Ambiental registrou 210 ocorrências em 2017. Nos 6 primeiros meses deste ano, já foram 90. Nesse mesmo período, 8 fábricas clandestinas foram flagradas pela polícia e 63 pessoas foram presas. No ano passado, 27 fábricas foram fechadas e 130 suspeitos detidos. As multas aplicadas alcançaram quase 2 milhões de reais em 2017. Em 2018, foram 800 mil reais em multas. Muita irresponsabilidade, né? E um incêndio em uma comunidade de São Paulo deixou 4 pessoas mortas, entre elas um garotinho de 4 anos. As chamas passaram dos 4 metros de altura. Nesta hora, ninguém sabia que a família ainda estava presa aí dentro. Este vídeo, feito por uma moradora com celular, mostra as 3 casas já pegando fogo. A mistura do matagal com a madeira dos barracos fez o incêndio se espalhar rápido. Em poucos minutos, só sobrou isso. A Márcia conta que os moradores tentaram controlar o fogo antes dos bombeiros. Só tinha os baldes que pessoas estocam. A vizinha jogou a caixa d'água dela, né? E não tinha água no momento. Vocês tiveram que virar uma caixa d'água aqui em cima para apagar o incêndio. Isso. Os bombeiros ainda vão investigar o que causou o incêndio, mas as instalações elétricas na região são precárias. Os chamados gatos estão por toda parte, além dos botijões de gás que foram retirados às pressas. As 4 pessoas que morreram eram da mesma família, um casal e os filhos, um bebê de 11 meses e outro garoto de 4 anos. Jéssica mora bem ao lado. Acordou com o armário do quarto pegando fogo. Diz que ninguém ouviu os gritos de socorro da família que morreu. A gente achou que eles já tinham saído. Mas eles ainda estavam lá dentro. Lá dentro. Já tem pouco, ainda perde muito essas famílias, né? E a polícia do Rio de Janeiro fez a maior apreensão de granadas dos últimos 14 anos em todo o estado. No Paiol, onde o armamento foi encontrado, os agentes localizaram também armas e drogas. Um verdadeiro arsenal de guerra. 48 granadas, 2 fuzis, 30 carregadores, cerca de 1.800 munições, além de drogas. Todo o material foi encontrado em um paiol em Vigário Geral durante uma operação realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Já tínhamos feito um trabalho anterior nessa mesma comunidade, onde pegamos um outro paiol, mês passado,
E depois de muito trabalhar lá dentro, conseguimos chegar a uma casa onde tinha uma laje praticamente dobrada. E entre os vãos da laje, nessas duas lajes, havia todo esse material. De acordo com a polícia, essa já é a maior apreensão de granadas feita no estado nos últimos 14 anos. Os explosivos foram armazenados no prédio do Esquadrão Antibombas. Algumas granadas são de fabricação caseira, ainda mais perigosas do que as industrializadas. Eles usam essas granadas não só nas suas disputas de território, mas contra a polícia, especialmente para atacar os blindados. E quando fazem isso, fazem sem qualquer pudor, até com moradores na rua. Além de buscar armas e drogas, os agentes também tentam localizar os chefes do tráfico na região. O material apreendido ainda vai passar por uma perícia. Já as granadas serão todas desativadas. E a Marinha deve aumentar a fiscalização na Baía de Guanabara, um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro e responsável pela passagem da maior parte das armas que chega ao local. A Baía de Guanabara é a principal porta de entrada de armas do Rio de Janeiro, principalmente de fuzis, que entram no continente pelo Complexo da Maré e pela comunidade do Dendê, ambas na zona norte do Rio, e ainda pelo Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, pela comunidade Beira-Mar, em Duque de Caxias. Atualmente é a Polícia Federal a responsável por fiscalizar os 380 quilômetros quadrados da Baía de Guanabara. No entanto, combater a criminalidade em toda essa extensão com o efetivo existente é praticamente impossível. O patrulhamento fica sob responsabilidade de apenas 3 ou 4 agentes por turno. Para se ter a ideia, a Polícia Federal não registrou a apreensão de sequer um fuzil no ano passado inteiro. Mas a liberdade de traficantes na Baía de Guanabara deve estar com os dias contados. Pelo menos, esse é o objetivo de um projeto de monitoramento de embarcações que já vem sendo colocado em prática pela Marinha do Brasil. Um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2009 com o objetivo de permitir que o Brasil tenha conhecimento das coisas que acontecem dentro do seu litoral. O planejamento para a implantação do projeto é composto por 3 fases e visa monitorar também toda a costa carioca. Esta primeira fase, que é direcionada apenas à Baía de Guanabara, foi orçada em quase 5,5 milhões de reais. O objetivo, claro, é aumentar o número de apreensões. Em 10 anos, mais de 3 mil fuzis foram apreendidos pelas forças de segurança cariocas. Acredita-se que boa parte desse armamento tenha entrado ou foi escoado pela Baía de Guanabara. O sucesso dessas operações depende da inteligência que é montada a partir dessa situação. Ainda vão demorar um tempo para se resolverem, viu? Outras reuniões dos representantes da categoria com o governo serão agendadas para as próximas semanas. Com um cenário nada animador para a economia, o governo ainda pode sofrer o impacto do impasse no preço do frete. Nessa quarta-feira, o presidente Michel Temer anunciou a previsão de financiamento para a safra de 2018 e 2019. O valor pode chegar a 103 bilhões de reais. Quando nós tínhamos um PIB, quando eu entrei no governo, o PIB anterior era de menos 3,6%. Logo no primeiro ano, nós fomos a 1%. E agora era 3% no começo, agora 2%, por aí, em torno das dificuldades naturais que temos passado. A comissão mista do Congresso aprovou o parecer da medida provisória que cria um piso mínimo de fretes para o transporte rodoviário de cargas. A ideia é que a tabela leve em conta os custos operacionais do setor, como os gastos com óleo diesel e o pedágio. A medida provisória aguarda a votação no plenário da Câmara. Isso é uma garantia para que haja uma estabilidade no país também, né? Para que senão a cada 2 meses, 3 meses, vão ter uma greve. A gente viu o dano, né? O poder que tem uma greve dessas de danificar a economia toda do país. Apesar de toda essa discussão no Congresso, um acordo entre o setor produtivo e os caminhoneiros ainda deve demorar. O ministro do Supremo, Luiz Fux, agendou uma nova rodada de negociações para o final de agosto. Será uma audiência pública, que também vai contar com representantes do governo e do Ministério Público. Só que até lá, a expectativa é que muitos produtores continuem estocando parte da produção. O ministro da Agricultura defende que o frete siga a lei de oferta e procura e que leve em consideração os altos e baixos da produção. O que o setor não aguenta e ele não aceitará é ter na tabela embutido preços ou lucros das operações
e não atender a sazonalidade da agricultura. O Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo disse que não cogita nova greve enquanto o assunto estiver sendo discutido no Congresso. Agora você vai ver os desafios econômicos para o próximo presidente da República. Entre as propostas está o congelamento dos salários dos funcionários públicos federais. Pelas contas do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o futuro presidente da República vai ter de apertar os cintos. Dalírio Beber leu nesta quarta o seu relatório na comissão do Congresso e há acordo para votá-lo também no plenário na próxima quarta-feira, dia 11. Segundo o senador, se quiser governar e equilibrar as contas, o novo presidente terá de realizar a reforma da Previdência já no primeiro semestre de 2019. Estabelecer metas para eliminar os descontos em impostos, que custam hoje 300 bilhões de reais aos cofres públicos, e cortar drasticamente despesas obrigatórias, que dobraram desde 2010. As recomendações incluem ainda o veto a qualquer reajuste ao funcionalismo público federal em 2019. Nós não queremos transportar para o ano de 2019 mais dificuldades do que aquelas que nós já temos hoje. Por isso, nós ousamos submeter à Comissão Mista de Orçamento uma proposta no sentido de que nenhum reajuste será concedido. A proposta está afinada com os cálculos do ministro do Planejamento, Esteves Colnago. Já em abril, ele alertou que o congelamento do reajuste salarial do funcionalismo federal seria necessário para tornar administráveis as contas do futuro governo. Mas a ideia causa controvérsia aqui no Congresso. As mesmas associações que estiveram aqui pedindo para não votar ajustes que permitiriam eventualmente até um aumento, são aquelas que estão querendo aumento. Gerar desequilíbrio só interessa a quem está bem. Tem que dar cumprimento e tem que valorizar os servidores públicos, sim. Os servidores cobram o cumprimento da Constituição, que obriga a reposição anual das perdas do funcionalismo, independente de quem assuma no Planalto. A mobilização contra o congelamento começará a ser planejada neste sábado. Nós queremos que cumpra a Constituição, não queremos nada mais do que isso. Mudando de assunto, agora você vai conhecer o fertilizante orgânico desenvolvido no interior de São Paulo. Muito mais barato e tão eficiente quanto o tradicional. A cada segundo, 360 litros de esgoto chegam na estação de tratamento de Botucatu. Depois de passar por todos os procedimentos, a água limpa volta para os rios. Mas um volume muito grande de massa orgânica sobra desse processo. 25 toneladas que todos os dias iam parar no aterro sanitário. Mas há 4 anos, isso mudou. Para se transformar em fertilizante, o composto orgânico passa por um processo de secagem que elimina agentes de contaminação e metais pesados. É uma estufa que utiliza energia solar, através do calor, que vai elevar a temperatura desse lodo, a hora que ele vai demorar uns 30 dias para passar por esse processo. O fertilizante orgânico não pode ser aplicado em cultivos de áreas inundadas, pastagens e plantas em que a parte comestível tenha contato direto com o solo, como hortaliças e raízes. Depois de passar por diversas avaliações, o adubo dos pesquisadores foi autorizado pelo Ministério da Agricultura para ser comercializado. Se eu uso 300 quilos por hectare de um adubo inorgânico, eu posso passar a reduzir a 200, 250, dependendo da quantidade do lodo que eu aplico. Segundo os pesquisadores, o projeto foi possível porque 90% do esgoto da cidade é residencial, ou seja, quase não existem produtos químicos. Apesar das vantagens, ainda não há prazo para que esse adubo orgânico chegue ao mercado. Mesmo assim, as expectativas são grandes entre os pesquisadores. A vantagem é que ele não tem custo, o custo é zero. Muito bom. E agora uma boa notícia para quem está em busca de uma oportunidade de estágio. Aumentou o número de vagas e os salários ultrapassam R$2.000. Depois de 4 meses à procura, Bruna conseguiu a tão esperada vaga de estágio. Além de praticar o que aprende na faculdade, a Bolsa Auxílio que recebe paga os estudos e ainda sobra para ajudar nas contas de casa. Eu tenho um desconto de 50%, que é para me ajudar na mensalidade da faculdade, e os outros 50%, o que me ajuda é a Bolsa Auxílio. Aí eu pago metade com esse valor.
Assim como Bruna, muitos estudantes procuram essa oportunidade de atuar na área escolhida e ainda receber por isso. A boa notícia é que as empresas estão contratando mais. Nessa agência de estágios, que atende todo o país, o número de vagas cresceu 9,4%. A média da Bolsa Auxílio é de R$ 1.002,79, né, a média total da modalidade estágio. E para quem está no ensino superior é R$ 1.125,69. O estágio também chegou na hora certa para Luiz. Ele largou o emprego de recepcionista para conhecer melhor a rotina de gestor comercial, a profissão escolhida. Hoje, com a minha Bolsa Auxílio, eu faço pagamento da minha faculdade, né? Então, ela me auxilia nos meus estudos e também na questão dentro da minha casa, né? Então, eu auxilio também junto com o pagamento em relação à minha filha, convênio médico a gente paga para ela, né? Então, toda essa questão. Como ela tem 1 ano, então tem leite para comprar, fralda, então minha Bolsa Auxílio fica destinada à faculdade e dentro de casa. As vagas para estagiário e aprendiz cresceram quase 14% de janeiro a maio deste ano. São cerca de 20 mil oportunidades a mais se comparado com o mesmo período de 2017. O Brasil vem nos últimos anos em recessão, né? Esse ano tinha tudo para ele ter um crescimento até maior do que ele está tendo. Mas ele já começou bem, os empresários mais motivados, mais positivos e os jovens também com aquela energia toda para entrar no mercado de trabalho. Entre as áreas que mais contrataram nos últimos meses estão a administração, tecnologia, ciências contábeis e engenharia. Agora, para ser escolhido em meio a tantos candidatos, preste atenção nessas dicas. Ele tem que ser criativo, ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal e ser bem curioso, né? Porque assim, ele tem que saber do que está acontecendo, o que cada área da empresa faz. As pessoas ficam muito nervosas na hora da entrevista final. Eu acho que eu mantive bem a calma e isso foi um diferencial na minha contratação. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre as bandeiras dos países que participam da Copa do Mundo. Tem cada curiosidade que você vai se surpreender, eu tenho certeza. Produção, já temos algumas fotos? Posso mostrar? Ok, vamos lá então. Momento beijo aqui no RF com você, quem está acompanhando o programa. O Wesley, sempre ligadinho na Rede Família, que orgulho de você, viu? Cipó, Bahia, super beijo. O Márcio de Sapezal, Mato Grosso, sorrindo aí, ótima quinta-feira, beijão pra você, Márcio. O Edu de Simões Filho, Bahia, beijão pra você também, Edu. O Eduardo de Fortuna, Maranhão, beijão da Tia Mar. O Moisés de Grão Mogol, o mineiro, sempre participando também do RF com você, sempre ligado. Hernani de Catolé da Rocha, Paraíba. Beijão, viu? Deusilene de Paraíso, Tocantins. Essas são as primeiras participações. Você também pode mandar a sua selfie. Já anotou o WhatsApp? Ainda não? 19971024854. Tá aí, tá pronto. Vamos para o tema do dia. Vamos, né? Nós vamos falar sobre bandeiras aqui, analisá-las ao vivo com um especialista, viu? Um professor de geografia. Bom, gente, mas antes disso, a seleção brasileira já chegou a Kazan, onde vai enfrentar a Bélgica amanhã na Copa do Mundo. Nós temos imagens, inclusive. Centenas de torcedores acompanharam a chegada dos atletas. Olha aí a festa. Um dos jogadores mais celebrados foi Neymar, né? O time faz hoje o último treino antes da partida. Qual será o resultado, hein? Você tem um palpite? E falando em Neymar, gente, o menino Ney, né? Olha só o que um artista fez no prédio em frente ao hotel em que a seleção está hospedada. Pintou o rosto de Neymar na parede. O atleta brincou com a situação pelas redes sociais, dizendo: tá que encarando por quê, hein? Tá me encarando por quê, hein, parceiro? Bacana, né? Linda obra. Parabéns. E falando nisso, agora eu quero receber aqui o Thiago Josenberg, que eu já disse, que é especialista em bandeiras e professor de geografia também. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. É um prazer imenso participar do teu programa. Eu que agradeço. Aliás, eu tenho certeza que a entrevista vai ser muito interessante, viu? Acho que todo mundo vê todas as bandeiras. Impossível de decorar todas do mundo, ou você conseguiu?
Consegui. Conseguiu? Consegui. Eu trabalho com bandeiras já faz 20 anos. 20 anos. Então, como é uma prática corriqueira, então nós aprendemos muito sobre cada bandeira, né? Então... Aliás, né, gente, ele é professor de geografia, então ele conhece o mundo de cabo a rabo, né? Sim. Não é? Sim, eu sou vexilólogo. Essa palavra que é um trava-língua, na verdade, vexilólogo é quem é especialista em estudar as bandeiras. As bandeiras. O significado, a origem, a história. E como surgiu essa curiosidade? Justamente por conta da profissão, ser professor de geografia? Sim, começou antes, né? Quando eu era adolescente ainda, com os meus 14 anos, em época de Copa do Mundo, a Copa da França, em 1998, que eu ficava olhando aquelas bandeiras, né? Os hinos, e eu fiquei com curiosidade, né? De saber o que será que representa cada bandeira, cada hino, o que fala, qual é o significado. Porque realmente cada uma tem um significado, né? Tem, nada é feito à toa, né? E traz a história de cada país. Sim, a bandeira e o hino, de certa forma, eles são os ícones visual e musical de cada nação. Que bacana. E faz 20 anos que você faz esse trabalho. Acredito eu, hoje é muito fácil a gente pesquisar coisas na internet, não é mesmo, Tiago? Coloca lá no Google, de repente, o significado da bandeira da Croácia, da Bélgica, do Brasil, da Alemanha, da Itália, do Japão, da China. Só que antes, quando você começou o estudo, não era assim. Não, não era. Em 98, a internet ainda estava engatinhando e as fontes confiáveis de pesquisa eram as embaixadas e consulados dos países. Sim. Então eu escrevia cartas para as embaixadas e consulados, tanto no Brasil quanto no exterior das representações diplomáticas. Eles me mandavam material. Mandava por fax, correio e depois eles devolviam com as informações. Isso, eu mandava por correio e eles me devolviam. As cartas algumas demoravam semanas, outras demoravam meses, né, dependendo da embaixada. E vinha o material. Olha, aí estão, inclusive, algumas cartas, né? Que foram devolvidas para você com as explicações. É isso mesmo? Isso. Essa exposição foi lançada na Copa de 2014 no Brasil, chamada O Mundo Através das Embaixadas, em que eu mostro um pouquinho de todos os materiais, incluindo cartas, folhetos, revistas, mapas, que eu acabei recebendo das embaixadas e consulados dos países ao longo desses anos de pesquisa, né? Então, muito bacana você ver os diferentes materiais que cada país usa, né, para sua divulgação. Que bacana. Inclusive, gente, Tiago Josenberg, olha só, ele já lançou 2 livros com todos esses detalhes, falando também das bandeiras, dos hinos e dessa pesquisa toda que durou mais de 20 anos, né? Tudo aqui, relatado aqui nos livros. Tudo. O primeiro livro nasceu em 2008 e ele conta... Qual que é o primeiro? É o dos hinos. Tá. E ele conta, esse aqui, então. Ele conta a história, tem a letra, a original e a tradução dos hinos de 194 países do mundo. E daí esse aqui foi a segunda... Isso. Essa foi a segunda obra. Isso. O segundo foi Bandeiras de todos os países do mundo. Tem mais de 2.500 imagens das bandeiras atuais e as bandeiras históricas dos países. Então foi uma pesquisa muito extensa. Ele é praticamente um atlas visual das bandeiras. Que bacana. Tiago, você sabe que em época de escola, né, do ensino fundamental, eu decorava, né? Eu decorei o mapa mundi. Então, assim, eu sei a localização dos países que mais me atraem, obviamente, né? É impossível uma pessoa saber, mas você sabe como professor, é claro. Quantos países o mundo tem? Nós temos hoje 195 países que são reconhecidos pela ONU como independentes. Mas, logicamente, há entidades que buscam a independência, têm o status até de país, mas não são reconhecidos, né? Por exemplo, a Palestina não é reconhecida por todos como independente. Kosovo é reconhecido parcialmente. Inclusive, há regiões separatistas, por exemplo, o norte da Somália, que é conhecido como República da Somalilândia, busca a independência e o reconhecimento internacional, mas não é considerado um país de fato, embora tenha todas as instituições que a colocariam como um país, inclusive até uma bandeira e hino próprio.
Tiago, uma enciclopédia ambulante aqui no RF com você hoje, Obrigado. né? Parabéns. Muito obrigado. Vamos então começar a analisar as bandeiras, Tiago? Sim, vamos lá. Vamos. Olha, a primeira não poderia ser outra. Eu quero que você analise a bandeira do nosso adversário amanhã, gente. A Bélgica, Tá com medo? Qual o seu palpite pro jogo amanhã? Olha, o jogo vai ser difícil. Vai ser difícil. A Bélgica é muito talentosa, mas eu acredito na seleção brasileira. Temos que acreditar, Temos né? que acreditar. O brasileiro não desiste nunca, não é mesmo, Exatamente. Tiago? Falando nisso, a Copa do Mundo reúne aí 32 seleções, né? Acho que vai ser impossível a gente analisar todas aqui, né? Porque são muitas bandeiras, mas vamos começar então primeiro pela Bélgica. Olha, preto, amarelo e vermelho. É uma história muito curiosa a bandeira belga, né? Porque, por exemplo, o que nós temos que entender é o seguinte, a Bélgica, até o século XIX, ela fazia parte do que hoje é a Holanda, era conhecida até como o Reino dos Países Baixos. Naquela época, as partes industriais da Bélgica mais desenvolvidas reivindicaram a independência. E os holandeses, claro, queriam defender aquele território da separação. Então, o que aconteceu? Fizeram uma primeira bandeira e usaram as cores de duas regiões que são comuns na Bélgica. A região de Flandres, que tem uma bandeira que é um pavilhão amarelo com um leão heráldico, né, pintado de negro. E a bandeira da Valônia, que é uma região de fala francesa, que tem uma bandeira amarela e um galo vermelho. Então eles uniram essas três cores, preto e amarelo de Flandres, vermelho e amarelo da Valônia, e produziram uma bandeira tricolor. E se inspiraram na bandeira francesa, né, a tricolor francesa, que é o tricolor horizontal, porque, né, lembraram da queda da Bastilha, que a Revolução Francesa traria bons ares à independência belga. E quando eles conseguiram, adotaram essa bandeira. Criou, então, a bandeira da Bélgica. Virando ela, fica quase uma bandeira da Alemanha, só que daí tem que inverter as cores, não é? Tem que inverter as cores. Minha memória está correta? Sim, só teria que inverter, porque seria o preto, o vermelho e o amarelo. Aliás, tem uma história interessante a bandeira da Alemanha. Quando a gente olha uma bandeira, a gente fica imaginando o que aquele símbolo quer dizer, né? A bandeira da Alemanha se diz pela seguinte metáfora. Através da escuridão do passado, por meio de lutas sangrentas, chegamos à luz dourada da liberdade. Aí você tem as cores preto, vermelho e amarelo. Olha, que legal. Muita história, hein? Muita história, muito curioso. Bom, vamos lá para a próxima bandeira, então. Pode colocar na tela. A Rússia, né? Sede da Copa do Mundo. Acho que todo mundo... Essa aí a gente tem a obrigação de saber qual o significado, né? Sim. Já que só se fala em Rússia ultimamente, não é mesmo, Tiago? A bandeira russa ela foi adaptada, inclusive, da bandeira holandesa, por um czar chamado Pedro o Grande, que inverteu as cores e também daí mudou o sentido, né? Durante a época da União Soviética se usou o estandarte vermelho, mas na retomada, né, da Rússia em 1991, as cores têm o seguinte significado. O branco representa a neve e as calotas do Oceano Ártico, o azul representa o Oceano Ártico em si e o vermelho representa o povo e o território russo, já que a Rússia é o país mais longitudinal do mundo. Então, por isso que as cores representam a situação geográfica da Rússia, né? Entre o Polo Norte e a Ásia, né? Ou Eurásia, né? Partindo do princípio de a Rússia europeia e asiática. Muitas envolvem, então, a localização, outras a própria história, né? A bandeira do Brasil, daqui a pouco a gente analisa também, representa como o nosso país é formado, né? Acredito eu. Mas quando eu vejo as cores do Brasil, por exemplo, o verde, eu lembro muito de Mata Atlântica, da Amazônia, né? Que também faz parte do nosso Brasil, né? A flora, a fauna. Olha, já está aí. Podemos analisar ou deixamos para o final? Não, podemos analisar, sem problema nenhum. Podemos? Podemos, Então vamos lá. Vamos lá. Posso dar um palpite aqui que eu aprendi, né, gente? Eu estudei, né? História também, né? As estrelinhas são os nossos estados, né? Mais o Distrito Federal, ok? Ok.
Eu acredito mesmo que o verde represente a flora, ok? Ou não? Nós temos que entender o seguinte, durante o período imperial com Dom Pedro, verde e amarelo tinham outros significados. O verde representava a casa de Bragança, que era Dom Pedro, e o amarelo, o losango amarelo, representava a casa de Lorena Habsburgo, da qual vinha a princesa Leopoldina. Sim. E daí havia um brasão imperial na bandeira do Brasil. A partir da proclamação da República, o sentido foi mudado. Aí foi feito um novo discurso. Hoje a gente poderia ter imagem da bandeira anterior, né? É o significado. Tem aqui no livro? Tem, livro tem. Daqui a pouco, então, no intervalo, a gente procura para mostrar como era a bandeira brasileira, né? Acho que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Com certeza. Esse livro ele traz até o histórico das bandeiras. E depois da proclamação da República, o brasão imperial foi substituído pela esfera celeste. E aí foi feito um novo discurso. O verde representa tanto as matas e campos, assim como a nossa agricultura. Ponto positivo para mim, hein? Isso aí. O amarelo foi dito que são as riquezas minerais do Brasil. Legal. Aí nós temos a esfera celeste, que aí nós teremos que entender o seguinte, a esfera armilar era um símbolo do Brasil colônia, que foi adaptado à nossa bandeira. Legal. A esfera representa o céu do Rio de Janeiro, na data de 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República, e as estrelas representam a posição que se encontravam e representam os estados. Só uma curiosidade. Por que aquela estrelinha fica acima de ordem e progresso? Isso, longe de todas. Curiosidade. A solitária, né? Ela não representa o Distrito Federal, como é dito. A estrela que representa o Distrito Federal é uma pequenininha aqui embaixo, chamada... Tiago, posso falar? Eu aprendi na escola que aquela isolada lá, né, é o Distrito Federal. Não, na verdade não é, porque aquela estrela que se chama Espica, da constelação de Virgem, representa o estado do Pará, porque a faixa ordem e progresso é o equador celeste. O equador geográfico ele é retinho. O equador celeste, ele é curvado. Entendi. Então representa o céu, né? E as constelações mostram, por exemplo, o que era o Pará? Porque o Pará, naquela época não existia o Amapá, representavam todas as terras que estavam no hemisfério norte. Sim. Né? E a faixa ordem e progresso, ela também mostra um recurso interessantíssimo na nossa bandeira, porque não é um círculo, é uma esfera, por isso que a faixa curvada dá uma impressão em 3D. Né? É como se fosse um recurso em 3D para mostrar que não é um círculo, sim uma esfera, tem um volume, né? E a bandeira do Brasil, ela é única, é lógico, não somos brasileiros, né? Mas eu acho que o Brasil, o mundo todo conhece o Brasil só em ver as cores, né? Sim, a nossa combinação de cores, as nossas formas chama atenção, são únicas, né? Nós mostramos as outras bandeiras aqui da Rússia, começamos analisando da Bélgica, né? Até citamos aqui da Alemanha, que tem as cores parecidas. São bandeiras simples, né, Tiago? Sim, são bandeiras simples. Com faixas de cores, lógico, tem um significado, mas a nossa, gente, a nossa bandeira é linda. Olha aí. Como era antes? Isso, tem as imagens aí. A primeira bandeira superior, né, ela mostra a bandeira do Brasil Reino ainda. Foi uma bandeira que durou pouco tempo, 3 meses. Da época da independência até 1º de dezembro. Que daí é o brasão... Isso, é o brasão real. Real. Depois, observe a segunda bandeira, foi mudado apenas o brasão, né? Passou a se chamar, né, bandeira imperial, que se configurou o Brasil como império, não como reino. Aí nós temos a bandeira provisória da República. Que eu amei, achei muito bonita, inclusive. É uma versão tupiniquim, assim, da bandeira dos Estados Unidos. Poxa, eu pararia quase que aí, viu, Tiago? mas ela não caiu muito bem, porque não tinha uma associação, né, com a nossa pátria. Então, por isso que... A partir daí, os positivistas, que ajudaram na composição da bandeira, utilizaram o mesmo padrão, apenas alterando o símbolo. Daria uma baita briga com os Estados Unidos mesmo, pensando nisso. Bom, e ainda falando sobre analisando as bandeiras, Tiago, lógico que você não faz esse estudo, mas a Rede Família no site, né? Você já visitou o site da Rede Família? www.redefamilia.com.br.
Por coincidência, foi postado essa semana um texto falando, analisando a bandeira do Brasil e as cores, né? O que representa. E tem tudo a ver com a alegria do povo brasileiro também. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. O verde tem como função esotérica a reflexão e está associada à vida infinita dos sentimentos e pensamentos. Também representa a imortalidade. Por isso a toga dos médicos na Idade Média era verde, pois esses se utilizavam das plantas medicinais. Esta cor é usada pela publicidade farmacêutica para promover a ideia do bem-estar e saúde. Logo, o amarelo, olha só, representa a intensidade, a expansão, a rapidez e a inteligência. A rapidez do Neymar, podemos citar, não é mesmo? O amarelo manifesta o poder das divindades do além e está relacionado ao aspecto masculino. Luz e vida. Tem uma tendência natural de ir ao encontro do claro, da luz. É considerada como um veículo para a obtenção da sabedoria e inteligência também. Além disso, propicia vigor e a proteção dos céus. Aí tem outras análises aqui falando sobre a esperança, a força, a longevidade. Bacana também esse estudo, né? Falando sobre as cores. Sim, a psicologia das cores é um campo interessantíssimo, né? Sim. É que para nós que estudamos as bandeiras, nós buscamos diferentes variáveis, né? Mas sempre nos cerceamos naquelas que são as discussões ou descrições oficiais. Embora, né, como nós vemos, né, dentro da vexilologia, que é muito ampla, você tem vários estudos comparativos com relação a formatos, cores, simbolismos das bandeiras que não podem ser deixados de lado, né? A bandeira, ela é efetiva quando ela tem significado. Sim, com certeza. Quando ela perde significado, ela perde o interesse popular, né? Então, deixa de fazer sentido, deixa né? de fazer sentido. Bacana. Bom, vamos continuar analisando algumas bandeiras aí que estão inclusive na Copa do Mundo, mas depois do intervalo, viu? Eu volto já já. Vamos analisar Croácia, entre outros países. De geografia das bandeiras, estou com ele aqui, ele que é especialista em bandeiras, gente, o Tiago, e nós já analisamos várias bandeiras aqui, né, no outro bloco, inclusive a nossa brasileira. E o Tiago, gente, ele já escreveu 2 livros, um falando sobre os hinos dos países, né, e esse outro, a segunda edição, falando propriamente sobre as bandeiras, as histórias por detrás aí de cada bandeira. E eu fiquei curiosa, nós mostramos várias versões até chegar ao oficial do Brasil, né? Mas olha, nós não mostramos a primeira mesmo, o Brasil Colônia. Olha como que era, bem simples, sem o nosso verde. Não parece nada, né, com o Brasil. Não gostei, viu? Hashtag não gostei, não curti. Até a época da independência, todas as bandeiras usadas no Brasil eram brancas. Inclusive a bandeira de Minas Gerais, que foi baseada em um movimento separatista, né, por Tiradentes. O fundo é branco justamente porque se ousava trocar apenas o símbolo e não a cor da bandeira. Então aí a gente entra nas curiosidades, né, de cada bandeira, e você vê que quando você pega um fato, você vai desmembrando ele em menores. Então é muito interessante. Vai descobrindo várias coisas, né? É. Ainda falando sobre a bandeira brasileira, eu sempre recebo aqui a opinião de telespectadores, né? E o seu José Newton, lá de São João da Chapada, Minas Gerais, ele diz assim, ó, pois é, só que o verde brasileiro, nós citamos o que representa o verde, né, gente? A flora e tudo mais, né? E a esperança também, não é mesmo, Tiago? Uhum. O verde brasileiro está ficando cinzento por causa das degradações ambientais, né? Hashtag fica a dica pra gente, né? Cuidar melhor do nosso meio ambiente, que está tão bem representado nossa bandeira brasileira. Vamos à sequência, então? Vamos lá. Próxima bandeira na tela, Croácia, que foi nosso adversário também. Né? Olha só que interessante, né? Linda a bandeira da Croácia. As cores vermelho, azul e branco são inspiradas na bandeira da Rússia, já que a Rússia acolheu muitas daquelas regiões, né, que são chamadas bandeiras pan-eslavas. Então, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, todas têm o mesmo padrão de cores porque se inspiraram na bandeira da Rússia. Mas o campo xadrez, né?
Isso é interessante, tem uma história, uma lenda por trás desse campo xadrez. E por que o uniforme da Croácia é xadrez? Diz que no século XII havia um rei croata chamado Stefan Držislav. E ele gostava muito de jogar xadrez. Ele foi preso pelo Doge de Veneza, que a República Veneziana era adversária da Croácia. E o rei ficou sabendo que o rei croata gostava, o Doge ficou sabendo que o rei gostava de jogar xadrez. Então ele falou o seguinte para o rei, né? Ele fez um trato. Se o rei croata ganhasse do Doge 3 partidas de xadrez consecutivas, ele poderia sair livre da prisão, seria libertado. E o rei croata ganhou. E a partir daí, né, com a vitória de Držislav, todos os reis croatas passaram a adotar o campo xadrez em vermelho e branco como símbolo da Croácia. Eu quero a liberdade, mas eu quero também o xadrez na nossa bandeira. É mais ou menos assim, né? Sim. Bacana, muito interessante. Muito bacana essa história. Legal. Bom, vamos lá, próxima bandeira. Argentina. Eu pensei que a gente não iria analisar, sabe por quê? A Argentina não tá mais na Copa do Mundo, não é mesmo, gente? Brincadeiras à parte, porque temos um argentino aqui no estúdio, né? O nosso cinegrafista. Mas eu acho linda. Todo mundo fala dessa essa briga que a gente tem com os argentinos, principalmente no futebol, né? Sim. Gente, vamos pegar mais leve, né? Eu adoro a Argentina e acho a bandeira linda. É simples com esse sol aí, né? O que significa? Muito bem, a bandeira da Argentina ela inspirou outros países também que nós vamos falar. Mas o que acontece? O general Belgrano, que buscava a independência da Argentina, usava em suas tropas as cores azul e branco, já que as tropas espanholas usavam bandeiras vermelhas. Então era uma forma de diferenciar quem era a favor e quem era contra a independência. Disse que em 25 de maio de 1810, uma multidão convergiu a Buenos Aires para exigir a independência. E como estava um tempo nublado, né? De repente, entre as nuvens brancas, apareceu o sol brilhante, que é conhecido como Sol de Maio. E a partir daí ele foi colocado na bandeira como um símbolo, né? De boa independência, boa fama, né? Prosperidade. Dia. Que bacana. Então, assim legal. Nasceu a bandeira argentina. Legal, bela história. Próxima bandeira, vamos correr porque temos mais 2 minutos de entrevista. Que pena, o Uruguai. Também com o sol. Foi inspirada. Também foi mais ou menos assim, no dia da independência, apareceu o sol entre as nuvens? Não, na verdade, a bandeira do Uruguai se inspirou na bandeira da Argentina e na bandeira dos Estados Unidos. Então, as faixas e o sol vem das duas bandeiras, é um híbrido, né? O sol, né, e as cores azul e branco é porque o Uruguai fazia parte da Argentina durante o período histórico. E os Estados Unidos pelo ideal de liberdade e democracia do século XIX. Ela foi desenhada pelo primeiro presidente do Uruguai em 1828, que era o Joaquim Soares. Bacana. E o sol traz felicidade. O sol, a gente olha assim, né? Iluminação. Ai, quando tá um tempo de chuva, assim, quando vem o sol, eu, Marielle, fico tão feliz. Então, eu acho bonito também estar na bandeira. Próxima bandeira. Senegal. Senegal. Parece muito com a Jamaica. Tem algumas características, porque tanto a Jamaica, apesar de... Lembrando, a Jamaica está no Caribe. Não, Senegal, país africano, se inspirou na bandeira da Etiópia. As cores verde, vermelho, amarelo e, em alguns casos, o preto também, são conhecidas como cores pan-africanas, que rememoram e recordam o passado de luta dos países africanos pela independência. Senegal, ele se inspirou na bandeira da França, que era o antigo colonizador, colocando as cores pan-africanas. E foi adicionada uma estrela representando que Senegal estaria aberto aos 5 continentes, aos países dos 5 continentes, dado a sua independência. Bacana, olha só que bacana. Interessante. Ai, gente, não podemos mais analisar bandeiras. Você poderia vir outro dia aqui para a gente ficar analisando. Eu aprendendo como aluna aqui, você, como eu já disse, uma enciclopédia ambulante, Tiago. Fico muito feliz e eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, porque a gente aprende cada dia mais, não é mesmo? Com certeza. Como eu já disse, Tiago, onde encontra seus livros
Tiago já lançou 2 obras, mas ele não para por aí. Continua estudando, gente. Logo, logo quer lançar também as bandeiras dos estados, né? Sim, os livros se encontram disponíveis na internet, no site da editora Panda Books, tá? E nas livrarias também. É só procurar. Se não tiver, realmente tem estoque lá, então todo mundo pode adquirir os 2 livros também via livraria física ou internet. Obrigada, parabéns pelo estudo. E voltamos a falar do resgate de um grupo de adolescentes na Tailândia. A corrida é contra o tempo para elaborar um plano de resgate, já que uma tempestade é prevista no local para os próximos dias. As autoridades temem que o nível da água suba ainda mais dentro da caverna e que a chuva ameace também o local onde o time está abrigado. Os garotos já começaram a ter aulas de natação e mergulho. Para sair da caverna, eles terão que fazer um trajeto de cerca de 2 quilômetros. No caminho, os meninos terão que enfrentar uma área inundada profunda, uma passagem estreita que também está cheia d'água, trechos escuros e partes em que precisarão nadar contra a correnteza. Cerca de 600 cilindros e balões de oxigênio serão distribuídos no percurso. Também serão instalados equipamentos de iluminação para melhorar a visibilidade. O caminho é difícil até para os mergulhadores experientes. Para chegar até o time preso na caverna há quase 2 semanas, eles levam 6 horas. Para voltar ao acampamento são mais 5. O desgaste físico é tão grande que os socorristas começaram a ter sessões de massagens e outras terapias para aguentarem o ritmo de trabalho. Do lado de fora, novas tentativas. As equipes ainda exploram a floresta na esperança de encontrar uma nova entrada na caverna que facilite o resgate do grupo. Mesmo em condições extremas, os adolescentes e o técnico estão bem. Eles chegaram a perguntar para os mergulhadores quais times se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo. E no Havaí, protetores solares com algumas substâncias foram proibidos. É que ao entrar no mar aí, os banhistas despejam o produto na água, o que tem matado os corais da região. Moradores e turistas têm que ficar mais atentos na hora de escolher o protetor solar. O governador do Havaí assinou uma lei que proíbe o uso e a venda de cremes de proteção solar que contenham 2 químicos comprovadamente prejudiciais para os recifes de corais. São eles octinoxato e oxibenzona. Com a nova lei, o Havaí se tornou o primeiro estado norte-americano a banir o uso de protetores solares feitos com essas substâncias. A decisão veio depois que cientistas descobriram, através de uma pesquisa, que esses químicos são tóxicos para os corais e que comprometem a vida marinha. Os cientistas dizem que as substâncias contribuem para um problema grave que os corais já enfrentam por causa do aquecimento global, o branqueamento. Ele pode causar a morte de recifes inteiros. Para se ter uma ideia, nos oceanos Índico, Pacífico e no Caribe, 80% dos corais afetados pelo branqueamento morrem. Por isso, os havaianos estão em alerta e em 2017, 56% dos corais da Big Island já estavam branqueados. Em West Maui, 44%. E em Oahu, 32%. Os recifes coloridos são uma atração turística importante no Havaí. E mais do que isso, são vitais para os ecossistemas marinhos. 1/4 das espécies oceânicas depende dos recifes para se alimentar e se abrigar, segundo os biólogos. A proibição vai entrar em vigor em 2021. E alunos brasileiros foram premiados em um festival mundial de robótica no Canadá. Olha só o projeto. Montreal, Canadá, junho de 2018. A turma da Escola Municipal da Periferia de Porto Alegre nunca imaginou que chegaria tão longe. We are the robotics team from Brazil. Os estudantes gaúchos representaram o Brasil na RoboCup 2018. Nesta apresentação, reuniram técnica e música, tudo para mostrar as habilidades dos robôs criados por eles. A equipe voltou para casa com um troféu na bagagem. O prêmio conquistado no Canadá é mais um na galeria da escola.
Nos últimos 6 anos, os alunos daqui venceram outras 2 disputas internacionais. As aulas de robótica começaram há 11 anos, primeiro como uma atividade complementar de ensino. Com o tempo e o interesse dos alunos, foram incorporadas ao currículo escolar. A tecnologia, a inteligência artificial e a robótica, ela está cada vez mais desenvolvendo e no futuro muitas profissões que existem hoje não existirão e vão ser substituídas pela inteligência artificial. Os robôs nascem neste laboratório. Os protótipos são construídos com peças de plástico. As ações são programadas por meio de um software no computador. Os esqueletos e os fantasmas foram os destaques da interação entre humanos e máquinas no Mundial de Robótica. Essa vitória valeu a pena, né? Foi para concluir mesmo nosso mérito, nosso esforço, né? Aí para os alunos. Bom, gente, mandou a sua selfie? Então fica de olho. Tenho que terminar, não dá para passar nenhuma? Não? Amanhã, então? Gente, prometo, amanhã eu inicio o programa mostrando a sua selfie, se você me mandou, ok? Super beijo e até amanhã, porque amanhã sextou e tem Jogo do Brasil.